Neste vídeo falarei sobre LCD. Desta vez, daremos um pouco mais de atenção ao cristal líquido. Como já sabemos, LCD é uma tela de cristal líquido e seria usada na maioria dos dispositivos básicos e, basicamente, na maioria dos dispositivos no mercado hoje. Isso se deve ao fato de que os LCDs são muito econômicos. Os LCDs são muito mais baratos de fabricar em comparação com suas contrapartes baseadas em OLED. Os LCDs são feitos desses componentes básicos, então vamos dar uma olhada mais de perto, ampliando para os pixels. Já falamos sobre como cada pixel contém 3 cores, principalmente o vermelho, o azul e o verde, que podem se combinar para criar todas as outras cores na roda de cores. Mas observe isso, quando você combina as 3 cores primárias, obtém basicamente o branco, o que significa que cada cor branca contém as 3 cores primárias. Se você puder encontrar uma maneira de separá-las ou filtrá-las do branco. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos monitores LCD teria uma luz de fundo branca, exceto por alguns modelos de pontos quânticos usados pela Samsung que usam azul. Mas isso é porque eles envolvem pontos quânticos, dos quais falaremos mais tarde. A luz de fundo geralmente é um monte de lâmpadas LED brancas, e essas lâmpadas são usadas principalmente como fonte de luz para a tela. Depois disso, você obtém o difusor. O trabalho básico do difusor é suavizar as luzes para que você não consiga ver a individualidade das lâmpadas na tela. O difusor basicamente espalha a luz uniformemente para cada parte da tela. Então você tem apenas uma superfície branca plana. Então agora temos uma fonte de luz branca distribuída uniformemente. Em seguida, você obtém o cristal líquido que fica entre a luz e o filtro. O que forma principalmente os pixels são filtros de cor. E o que o filtro de cor faz é receber a luz branca e escolher uma cor específica dela. Então, o subpixel vermelho que você vê é basicamente um filtro vermelho para a luz branca. O que significa que se você passar luzes brancas por esse filtro, ele basicamente seleciona o vermelho. E então você tem o filtro azul, e então você tem o filtro de luz verde, que basicamente forma os pixels. O componente mais importante é o cristal líquido. O cristal líquido é o que regula a intensidade da luz que passa por cada filtro de cor que forma o subpixel. O cristal líquido faz isso alterando a polaridade do líquido para torná-lo mais transparente ou mais opaco. Quanto mais transparentes os cristais líquidos se tornam atrás daquele subpixel específico, maior a intensidade da luz que passa por ele, mais opaco e escuro o cristal líquido se torna, menos luz fluiria através daquele subpixel específico. Então, o cristal líquido na camada de cristal líquido basicamente faz o trabalho de regulação da intensidade da luz para cada subpixel, simplesmente ajustando a polaridade. O que significa que, para a tela ficar preta, os cristais líquidos teriam que ser completamente opacos. Isso trouxe um grande desafio para os displays de LCD, porque os cristais líquidos não ficam completamente opacos para bloquear a luz em até 100%. Então, uma pequena quantidade de luz ainda passará pelos cristais líquidos para chegar aos subpixels, dando uma sensação de cinza que não é totalmente preta, algo que gostamos de chamar de preto falso. Ao contrário dos pretos verdadeiros que você obtém do OLED, você vê que o OLED pode desligar completamente o pixel como uma lâmpada, então ele fica completamente preto. Mas o LCD simplesmente faria o cristal líquido se tornar opaco e não transparente. Então uma pequena quantidade de luz ainda passaria, o que nos leva à inovação do escurecimento local. O que forma principalmente os pixels são filtros de cor, e o que o filtro de cor faz é receber a luz branca e escolher uma cor específica dela. Então, o subpixel vermelho que você vê é basicamente um filtro vermelho para a luz branca.
o que significa que se você passar luzes brancas por esse filtro, ele basicamente escolhe o vermelho. E então você tem o filtro azul, e então você, TVs com escurecimento local, tem a capacidade de desligar luzes de fundo específicas em áreas da tela, onde o preto está sendo mostrado. Então não há luz passando pelo cristal líquido, e aquela sensação acinzentada pode realmente ser preta. O que significa que a TV tem que rastrear constantemente o que está sendo exibido na tela para saber onde requer mais luz e onde requer menos luz, fazendo com que o painel de luz de fundo se comporte como uma tela em si e formando padrões de luz que são semelhantes à cor exibida na TV, o que você vê na maioria dos mini comerciais de TV, anúncios e programas de produtos como este aqui. No entanto, filtrar cores específicas da luz branca pode dar uma exibição realmente boa, mas não dará uma exibição colorida tão perfeita como a que você encontraria em OLED. Porque o OLED está basicamente emitindo as cores diretamente dos subpixels, enquanto LCDs estão basicamente filtrando uma cor particular da luz branca. Então, se você posicionar um display LCD ao lado de um display OLED, você verá uma diferença clara na fidelidade de cor e contraste. O OLED seria muito mais colorido, enquanto o LCD pareceria um pouco esbranquiçado, ou como se estivesse desbotado, porque ele está basicamente filtrando luz. Também um display LCD daria essa sensação de tinta quando você coloca um pouco de pressão na tela. A coisa parecida com tinta que você vê na tela são os cristais líquidos. Se você der pressão suficiente, eles podem derramar, e isso vai destruir aquela área da tela. Agora, multiplique isso em milhões de pequenas células na tela, e você tem seu display. A maior vantagem de usar dispositivos LCD é a facilidade com que você pode substituir sua tela, porque LCDs são mais fáceis de fabricar e mais baratos em preço comparados com seus equivalentes OLED.